Quando a gente passa por algum projeto que tem a natureza de provocar mudanças na organização, ou mesmo em um time, seja qual for o tipo de mudança, uma mudança cultural, uma mudança de um processo, ou mesmo a implantação de algum sistema que sustenta aquele processo, um dos segredos do sucesso é fato. Ter uma boa, clara, objetiva comunicação, e não somente boa, clara e objetiva comunicação, mas para pessoas que precisam receber aquela comunicação. A gente tem que evitar a todo custo mensagens que são apenas encorajadoras, mas que na prática não se sustentam, porque as ações não são coerentes, tal como aquilo que é dito. Então, sabendo que somos contadores de histórias desde sempre, sabemos que também os adultos aprendem por um olhar andragógico, que traduzindo isso de alguns pilares nós aprendemos algo que impacta diretamente a nossa realidade. Nós nos interessamos por aprender também, dar atenção àquilo que de algum modo é capaz de mexer com as nossas estruturas atuais. Então, se eu mexo com o presente, se eu mexo com o futuro, é possível que o adulto ali do outro lado, que receba aquela comunicação, se engaje e se proponha a dar ali seus ouvidos e seus olhares, ou o que for, para aprender sobre aquilo que está acontecendo. Tudo isso é para mostrar para vocês que a comunicação em um projeto, trazendo lá dos princípios tradicionais, sejam qual forem os projetos de mudança ou não, mas aqui no nosso caso, falando de mudança, quando nós temos uma comunicação, nós temos a oportunidade de ensinar ou explicar algo a alguém. Então, sabendo que tem todo esse contexto de comunicar para explicar, a ideia por trás disso, como eu disse antes, é reduzir resistências. Quando o ser humano adulto aprende algo, ele se sente preenchido por aquele algo e reduz outros fatores que possam ser nocivos a toda aquela novidade, porque ele no fim do dia está tendo algo bom, está aprendendo alguma coisa ali. Então, estar atento a isso é vital. Por que não trazer metáforas, por exemplo, para dentro de uma comunicação que você queira causar dentro da empresa? Por que não trazer memes ou ainda hacks? E explicando isso aqui de modo mais objetivo, hacks são pequenas mensagens que você, influenciando uma determinada pessoa, acaba causando mudanças na forma como ela pensa. Então por entender de maneira tão clara como algo funciona, você é capaz de ajustá-la ou adaptá-la. Isso é o real significado de hacks aqui pra gente, de hackear algo. Então, como hackear a comunicação? Como promover pequenos hacks? E aí, traduzindo, um tipo de hack é um meme. E memes nada mais são do que os grandes símbolos que a gente vê por aí, muito espalhados pela internet, que passam alguma mensagem sem que mais detalhes precisem ser apresentados sobre aquilo. Então a gente tem algumas, e a maioria deles aqui que circulam na internet no nosso país, são memes brincando, né? São coisas cômicas. No fim do dia, o que a gente está falando aqui não é necessariamente algo cômico, embora possa ser. O que eu quero que vocês lembrem é que usem e abusem de recursos que sejam considerados criativos para causar entendimento. Então, ressignificar a comunicação não é só dizer tal coisa irá acontecer. A comunicação deve ser explicativa, deve ensinar alguma coisa. Lembre-se que desse modo, e somando a criatividade, olha o que você está levando em consideração. O adulto trabalha com andragogia, aprende porque ele se interessa por aquilo e aquilo impacta ele de tal modo. Nós somos seres que somos contadores de histórias. Conte histórias ao invés de trazer uma informação tão bruta, muitas vezes ela precisa ser lapidada. Considere a criatividade no processo para tornar algo um pouco mais leve, então usando metáforas. Metáfora é a linguagem do inconsciente, é a linguagem do cérebro. Através dela a gente cria analogias, cria referências próprias e a gente provoca o entendimento. Crie memes, e memes que possam sim usar comicidade para causar ali dentro daquela estrutura das pessoas envolvidas entendimento sobre algo. Comunicar é mais do que dizer algo para alguém. Comunicar é sobre explicar como as coisas funcionam para alguém.